Quantas vezes as pessoas sofrem? Algumas por falta de oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, né? Muitas estão enganadas, servindo a deuses que têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não veem. E outras, simplesmente porque não creem. Elas escolheram não crer. Você já pensou em sofrer por não crer? É muito forte isso. Crer é uma escolha. É uma escolha a quem você ouve, a quem você dá crédito. Se você dá crédito a Deus, então a sua vida vai ser totalmente diferente. Mas se você não crer no que Ele diz, então você seguirá sofrendo. Sabe, Jesus pagou um alto preço para nos arrancar da maldição. Mas para que isso possa acontecer, a pessoa tem que crer. A Bíblia fala o seguinte, na verdade, foi até mesmo Jesus quem disse isso. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Ele está falando dele mesmo. Ele veio do céu, porque Filho de Deus, ele veio do céu, ele desceu do céu, ele habitava como Filho do Homem, porque Filho de Deus no homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe, na época de Moisés, ele levantou uma serpente e botou assim num pau. E todas as pessoas que estavam enfermas, doentes, olhavam para aquela serpente e ficava curado. E Jesus veio para ser posto em maldição, ou seja, a cruz. Jesus veio com a finalidade de pagar o preço, de comprar a nossa alma, nos arrancar da escravidão do pecado, porque desde que o homem pecou, ele é escravo do pecado. E o Senhor Jesus veio na terra, veio gerado pelo próprio Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus nasceu, foi criado até ele cumprir com a sua missão aqui na terra, que foi a cruz. Mas por que a cruz? Por que ele foi crucificado na cruz? Por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós estávamos escravizados pelo pecado. E quando o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, não somente as nossas dores físicas, mas também as nossas dores da alma, né? O pecado, ele abriu a porta para a morte. Então, passou a existir a morte que não havia até então para o homem. Mas isso aconteceu depois dele ter pecado. Então, desde então, o homem viveu debaixo do jugo do pecado. E para que o homem seja salvo, ele teria que ser perfeito. Mas o homem erra todo o tempo. Então, Deus Pai, enviou o Filho, seu Filho Jesus, perfeito, o seu único Filho até então, para vir a este mundo com a finalidade de salvar as pessoas do inferno, da condenação eterna. E aí então, Jesus veio para essa finalidade,
de pagar o preço, de levar sobre si toda a maldição. Mas essa maldição, ela vai ser arrancada de mim como? Quando eu creio no Senhor Jesus. Como diz a palavra de Deus, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, sobre isso nós vamos falar após essa trilha musical. Enquanto isso, eu gostaria que você pensasse sobre você mesmo. Você está salvo? Você tem paz? Busque ser sincero com você mesmo. Pense sobre isso e voltamos após a trilha musical. Existem inúmeros sofrimentos, não é verdade? Depressão, angústia, problemas familiares, problemas psicológicos, problemas do passado, traumas, e que muitas pessoas estão debaixo dessa maldição, não conseguem se livrar dos seus próprios pecados ou daqueles que pecaram com elas. Essas pessoas, elas podem disfarçar tentando ir numa balada, numa festa, sair com amigos, divertir-se, mas a tristeza, a angústia está lá no fundo da alma. Tudo que ela faz para tentar ofuscar a sua tristeza não resolve. Mas quem nesse mundo é sincero para falar a verdade a si mesmo? Quem? E quem é sincero ao ponto de dizer que da forma que está vivendo não lhe conduz à vida? Quem? Jesus disse que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus veio para que você não pereça. Mas não é somente aqui nessa terra, que são coisas passageiras. Não pereça na doença, não pereça na vida familiar, não pereça na vida sentimental, econômica. Isso aí é mesquinho ao sofrimento eterno que as pessoas podem viver, né? Jesus não veio apenas para te dar uma vida melhor enquanto você tem vida aqui nessa terra. Não, isso é muito pequenininho. Jesus veio para arrancar a sua dor, para que você tenha vida. Você não venha ter vida, entre aspas, uma pequena alegria, uma alegria temporária, momentânea, por causa de uma situação, porque você casou, porque você teve um filho, porque você tem todos os seus desejos realizados. Não, a vida não está aí. Você vê que tem pessoas que têm uma família, que têm condições financeiras, tem tudo,
fisicamente falando, até pessoas amadas, mas que elas são tristes. E aí? O que você diz a respeito dessas pessoas? Elas já fizeram de tudo que tiveram vontade de fazer. E, no entanto, são tristes, angustiadas, depressivas. Então, nada satisfazem ela. Então, isso prova que não tem vida. A vida não está no marido, no filho, na família, nos bens, no sucesso, na carreira, na aceitação de terceiros. Não. A vida está na sua alma quando você crer em Jesus. Mas será que você recebe a simplicidade de Deus? Será que você recebe a palavra dele como o caminho, a verdade e a vida? Porque se você não crer, você não se realiza, porque você foi criado para ter sintonia com Deus. Imagina, a nossa existência é para se relacionar com Deus. E quando não relacionamos com Ele, então não existe vida. E é isso que eu gostaria que você, ouvinte, entendesse. O Senhor Jesus veio para um objetivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crer? Então, venha a Ele, aceite a palavra dele, não desconfia, não tenha medo, não tenha receio de entregar por inteiro, de fazer aquilo que Ele te pede para fazer. Porque o que Ele pede é para o seu bem. Nem você sabe o que é o seu bem. Tanto é, e a prova que eu posso te dar agora, é que você já escolheu tantas coisas e não realizou. Você não sabe o que é, qual é o caminho verdadeiro. Agora, quando você passa a crer em Jesus, você escolhe o caminho certo, a verdade, a vida. E quem faz essa escolha tem a vida eterna.